Enviei a mensagem logo depois da decolagem. Grupo da família no WhatsApp. Sem ponto de exclamação dramático, sem emoji chorando ou coração partido. Só, voo chega às 3 da tarde, alguém pode me buscar? Acabei de enterrar meu marido, Maurício. Funeral militar no exterior, bandeira dobrada, 21 salvas de tiros. Um caixão que parecia pesar mais que mudança de apartamento sem elevador. E olha que nem fui eu quem carregou. Foram anos de casamento, a maioria deles separados pelas missões. Nessas horas, aniversário não passa de um dia comum no calendário, mas amor não é planilha de Excel para guardar recibo. Então não pedi muito, só uma carona para casa. A resposta veio antes mesmo de o avião atingir a altitude de cruzeiro. Meu irmão: estamos ocupados, pega um Uber. 2 minutos depois, minha mãe: por que você não se organizou melhor? Não veio um, como foi o funeral? Nenhum, sinto muito. Nenhum, estamos orgulhosos dele. Só a frieza, curta e grossa, como mensagem automática de operadora. Encostei a testa no vidro, vendo o avião cortar as nuvens, e percebi que aquele silêncio não era de tristeza, era de compreensão. A gente cresce achando que família é rede de segurança, mas às vezes é justamente ela quem afia a faca. Digitei só, sem problemas. E pronto. Sem discussão, sem drama. Quando pousamos no GRU, não chorei, não implorei. Apertei o casaco, passei pela esteira de bagagens, ignorei abraços calorosos de outros reencontros e entrei na SUV preta que me esperava na calçada. Porque a verdade é esta: enquanto eles estavam ocupados julgando, não tinham ideia de quem mais voltou comigo, o que eu trouxe da base ou quem estava me esperando por trás das manchetes. Naquela noite, não mandei mensagem de cheguei, nem postei uma palavra sequer. Mas quando o Jornal das 9 começou e o celular deles apitou com a transmissão ao vivo, sei que viram. Aposto que garfo caiu do prato e que a taça de vinho da minha mãe beijou o chão. O vídeo durou menos de 1 minuto. Jornal no ar, previsão do tempo encerrada, vinheta de esportes na fila. O apresentador, com aquela voz treinada para dar notícia ruim e boa no mesmo tom, disse: hoje, uma viúva voltou sozinha do enterro militar do marido no exterior, mas não passou despercebida. SUV preta, meio fio do aeroporto. Eu descendo, ainda vestida de preto, bandeira dobrada contra o peito. Atrás, 3 fuzileiros navais brasileiros, 2 mulheres e um homem, impecáveis no uniforme. Não estavam só me escoltando, eram guarda-costas da minha dignidade. Ombros retos, postura de escudo humano. A câmera deu zoom no momento em que entreguei a um deles uma pequena caixa com fita branca. Em um gesto inesperado, a viúva foi recebida não pela família, mas pela antiga unidade do marido, que providenciou homenagem e escolta pessoal. Recusei entrevistas, mas deixei um bilhete manuscrito para a imprensa que apareceu na tela. Se você se encontrar sozinho no luto, não procure quem te deixou lá. Procure quem aparece mesmo assim. R.M. Não citaram meu nome, mas todo mundo no grupo de família sabia quem era. Última cena. Eu entre 2 fuzileiros, cabeça erguida, entrando no SUV. Sem lágrimas, sem pedir compaixão. Só a verdade, transmitida em rede nacional. Na cozinha da minha mãe e na sala do meu irmão, o silêncio engoliu tudo. Eles tinham mandado uma mensagem. Eu respondi à altura. O grupo do WhatsApp ficou mudo pelas próximas 24 horas. Nenhum! Vi a notícia! O silêncio falou por si. Minha cunhada arriscou no privado. Era você no Canal 5? Não respondi. Ela não insistiu, mas a história já estava circulando. A imagem de mim, ladeada por militares, de luto e firme como estátua, estava em todo lugar, e nos bastidores quem me deixou na mão tentava reescrever a narrativa. Minha mãe foi a primeira. Postou uma foto antiga minha e do meu irmão, mãozinhas dadas num desfile de 7 de setembro,
com a legenda "Família acima de tudo, sempre". Não comentei, mas alguém respondeu: "Você nem foi buscá-la no aeroporto?" E aquilo rodou mais que áudio de fake news no grupo da família. Meu irmão veio na sequência, por mensagem: "Não percebi que era tão sério. Você deveria ter dito algo." Li 2 vezes, ri uma, como se o luto fosse um convite que você tem que confirmar a presença, e enterrar meu marido num país cujo nome eles nem sabem pronunciar fosse um detalhe logístico que eu deveria ter planejado melhor. Digitei uma resposta, apaguei, digitei outra, apaguei também. No fim, enviei só: "Você fez sua escolha." E no fundo, eu sabia. Eu também tinha feito a minha. Sem raiva, sem rodeios. Apenas um espelho. E o melhor? Não precisei dizer mais nada, porque a imprensa já tinha pedido um novo segmento para continuar a história. E desta vez, eles queriam que eu falasse. Não apenas andar por aí, não apenas lamentar. Queriam ouvir a história completa. E, acredite, eu estava decidida a contar. Eu não tinha planejado abrir a boca, não queria, mas o silêncio às vezes é como guarda-chuva furado. Só serve para proteger quem não merece. Então, quando a emissora de notícias ligou novamente perguntando se eu toparia compartilhar a voz de uma viúva, aceitei. Não por pena, nem para colecionar opiniões alheias, mas pela verdade. A entrevista foi gravada em um estúdio tão silencioso que dava para ouvir até o ar-condicionado pensando. Sem luzes brilhantes, apenas uma câmera, um microfone e o âncora sentado à minha frente, com um olhar sereno e um tom de voz firme. Ele lançou a primeira pergunta com cuidado. "O que aconteceu quando você pousou?" Respirei fundo e soltei a frase que estava entalada na minha garganta há dias. Enterrei meu marido, Maurício, com honra e voltei para casa em silêncio. A sala ficou paralisada. Até o cinegrafista congelou. Então, comecei a contar. Falei sobre a mensagem simples que enviei e sobre as 2 respostas que recebi, mais frias que vento de julho em Guarulhos. Contei como ninguém foi me buscar, mas fui cercada por pessoas uniformizadas. Pessoas que sabiam o valor de aparecer quando alguém precisa. Não citei nomes, não apontei dedos, mas deixei claro: sangue não é o que faz alguém ser família. Presença é. O segmento foi ao ar naquela noite, em horário nobre, 6 minutos, uma única voz, sem música, sem cortes cinematográficos, só eu, firme, crua, real. A reação foi imediata. Estranhos começaram a se aproximar. Veteranos, viúvas, gente que também voltou para casa e encontrou portas fechadas e quartos silenciosos. Mas o silêncio no grupo de família foi outro nível. Minha mãe simplesmente saiu, sem explicação. Meu irmão, num lato simbólico, mudou o nome do grupo de Família Coração Brilhante para Grupo. Seco, assim. Eu arquivei. Porque quando você é deixada sozinha no seu pior momento, aprende que não adianta implorar para que as pessoas sejam quem já deveriam ser. Essa história não era sobre vingança, era um registro. E agora vivia além do controle deles. Começou pequeno, uma carta na minha caixa de correio, sem remetente, apenas uma caligrafia bonita. Dentro, as palavras: "Vi você no noticiário. Meu marido nunca voltou. Você me fez sentir menos sozinha." Depois, tudo ganhou força. Grupos locais de veteranos compartilharam o vídeo. Uma página de mães de luto republicou o segmento inteiro. Esposas de militares começaram a entrar em contato, oferecendo apoio, flores e ombros que eu nem sabia que ia precisar. Veio então a vigília à luz de velas, organizada por completos estranhos. Dezenas de pessoas que eu nunca tinha visto, mas que sabiam o peso de uma bandeira dobrada. Fiquei ao fundo, de capuz, observando. Eles não estavam apenas de luto comigo. Estavam ali por mim,
E por cada pessoa que já se sentou sozinha em um banco de aeroporto, quando merecia ser recebida com um abraço apertado. Alguém começou a cantar baixinho. Uma garota, no máximo 16 anos, com a voz embargada. Vou te levar para casa. Quase desabei, quase. Mas aí vi algo que me segurou. Meu irmão, parado na beira da multidão, mãos nos bolsos e cabeça baixa. Não falou nada, não se aproximou, mas viu tudo. Viu como estranhos carregavam um peso que o próprio sangue se recusava a tocar. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele. Sem bom dia, só. Não imaginei que fosse ficar tão grande. Olhei para a tela, respirei e escrevi. É isso que acontece com o luto. Ou ele constrói muros, ou constrói pontes. Você escolheu o seu lado. Nenhuma resposta. Tudo bem. Essa história já não era mais para ele. Era para quem observava e murmurava, eu também. Era para mostrar que a dignidade pode nascer mesmo em meio à decepção. Algumas semanas depois, as flores na minha varanda ainda não paravam de chegar. As cartas, muito menos. Mas algo mudou dentro de mim. Eu não queria ser apenas uma história que as pessoas contavam. Eu queria fazer algo. E fiz. Começou com o nome Projeto Bem-vindo. Uma ONG para cônjuges de militares que voltam para casa sozinhos. Recepção no aeroporto, refeição quente, equipe de apoio. Não é pena, é presença. A notícia correu mais rápido que fofoca de vizinho. Voluntários de 5 estados se inscreveram nos primeiros 3 dias. Alguém até doou uma van. Outra pessoa ofereceu o espaço para eventos sem cobrar um centavo. E olha que no Brasil isso é mais raro do que fila curta em banco. Na segunda semana, nossa primeira equipe de boas-vindas no GRU estava no desembarque segurando uma placa enorme com os dizeres "Estamos com você". A foto rodou a internet como fofoca em grupo de família. E, de repente, o projeto de acolhimento estava nos jornais, em podcasts, e adivinha quem resolveu me ligar? Minha mãe. Deixei o celular tocar até cair na caixa postal. Ela deixou uma mensagem de voz. A voz dela falhou já na segunda frase. Disse que não achava que eu quisesse eles lá. Apaguei. Não por raiva, mas por paz. Paz de espírito, daquelas que você conquista quando para de sangrar por quem só ficava na beira do rio te vendo se afogar. Meu irmão também mandou mensagem, mas foi diferente. Apenas um recibo de doação, pequeno, anônimo. Eu sabia que era dele, mas não respondi. Não era sobre culpa, era sobre verdade. O tipo de verdade de quem ajuda a montar vans, preparar kits de cuidados e segurar cartazes no portão quando ninguém mais aparece. Porque às vezes você não queima pontes, apenas constrói pontes melhores em outro endereço. E quando me perguntam como tudo começou, este projeto, este movimento, eu sempre sorrio e digo: um voo que pousou às 3 da tarde e ninguém apareceu. Chamaram de Revolução Silenciosa. O artigo foi capa de revista, com minha foto em um evento de boas-vindas. Eu de braços ao redor de uma jovem, segurando uma bandeira dobrada contra o peito, olhos vermelhos, sorriso tímido. A legenda dizia: do luto à equipe de terra, como uma viúva transformou o retorno para casa. No dia da publicação, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma captura de tela da matéria, sem texto. Eu sabia de quem era. Minha mãe. Naquela noite, fui convidada para falar em um memorial local para famílias de militares. Não foi exatamente um discurso, mas parecia uma conversa de varanda, só que com um microfone e um monte de gente olhando. Fiquei no pódio, cercada por velas tremulando ao vento. Rostos atentos, uns orgulhosos, outros devastados, todos em silêncio. Contei o que aconteceu, mas sem amargura. Não citei nomes, não apontei dedos, apenas disse: voltei para casa sozinha, mas não fiquei assim. Falei sobre Maurício, meu marido, sobre a risada dele, as cartas que me mandava e de quando me disse: se algo me acontecer, não deixe o silêncio vencer.
E eu não deixei. Quando desci do palco, senti alguém tocar meu cotovelo. Era uma mulher elegante, de colar de pérolas, olhos marejados. Minha filha estava na sua primeira ação de boas-vindas. Você salvou ela, disse. Apertei a mão dela como se aquele momento fosse a única linguagem que precisávamos. Atrás dela, mais afastados, eu vi minha mãe, meu irmão, encostados perto de uma árvore. Não tinham sido convidados. Não se anunciaram. Apenas ficaram observando. Eu também não me aproximei. Nenhum aceno, nenhum sorriso. Só o espaço entre nós, cheio de tudo que nunca foi dito. Porque às vezes, o castigo não é gritar, é o silêncio. É ser substituído. É assistir estranhos aplaudirem a filha que você esqueceu no portão do aeroporto. Eu costumava acreditar que o encerramento viria com um pedido de desculpas, uma mensagem, um telefonema, aquele momento em que as pessoas que te machucaram finalmente diriam o que deveriam ter dito quando importava. Mas não foi assim. O encerramento chegou numa noite calma enquanto eu dobrava uma camiseta do projeto para colocar em um kit de cuidados destinado a outra viúva que eu nunca tinha visto. A casa estava silenciosa, nada de conversas de grupo, nada de esperar que alguém dissesse "chegamos", porque agora era eu quem aparecia, e eu nunca estava realmente sozinha. A campainha tocou. Era uma voluntária trazendo suprimentos. Um casal jovem, recém-casados, ambos ex-militares. Ela me abraçou como se fôssemos amigas de infância, e eu percebi que éramos sim, mas não de sangue. Éramos ligadas pela verdade de quem sobrevive ao silêncio. Nunca respondi à última mensagem da minha mãe, nem à doação do meu irmão. Nunca reabri aquele grupo de bate-papo. Porque algumas pessoas te afundam no silêncio e outras te levantam com o silêncio delas. E é isso que vou dizer à próxima mulher que me perguntar como sobreviver à solidão. Você não reconstrói esperando por elas. Você reconstrói se tornando o que elas não foram. E um dia, quando elas estiverem lá no cantinho, vendo de longe, com os celulares acendendo por notícias que você nunca mandou diretamente, quando estranhos gritarem seu nome e perceberem que a sua história não inclui a delas, aí sim elas vão entender. Tarde demais, mas vão entender. E você já estará seguindo em frente. Não sozinha. Nunca mais.